O cara chega às vezes com a colher para tirar essa massa daqui, ó. Olha a diferença. Ó. Olha a diferença. Você com a colher, você ia ficar fazendo assim, ó. Ó. Você ia fazer assim, ó, com a colher. Então você viu a diferença? Esses detalhes aqui, talvez aqui você ganhou aqui, ó, 40, 50 segundos de tempo. Mas soma isso aqui o dia todo. Você num apartamento, cada mestre você ganhar 40, 50 segundos só em um detalhe. Fazer uma sacadinha aqui, que é o mais chato de fazer, que é lugar estreito. Então são as partes mais chatas. Mais chata para trabalhar são esses lugares. Passa essa depenadeira pra mim. Ai, e eu enferrujado, hein? Desde 2018 que eu não pego na régua. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque esses dias atrás eu fiz um vídeo e eu vi que o interesse é grande pela forma que a gente trabalha aqui. Então eu resolvi dedicar um pouco do meu tempo para compartilhar esse conhecimento que a gente tem com vocês, com as pessoas que têm interesse. O que isso aqui trouxe para mim? Na verdade, quando a gente fala alguma palavra, mesmo que seja uma palavra solta, essa palavra tem um significado. Para uns, talvez um significado forte, e para outra não tem significado nenhum, é apenas uma palavra. O que eu estou querendo dizer com isso? Digamos aí que eu fale a palavra peixe. A palavra peixe, talvez para uns pode significar apenas um peixe, um prato, uma comida. Para outros não, peixe é tudo. A pessoa às vezes é pescador, a pessoa às vezes tem um hobby de pesca. Então, se eu falo a palavra pai, talvez para uns essa palavra pode ser muito forte, porque o pai é o exemplo de vida para ele. Como talvez para outros não, que sofreu na infância com o pai, um pai bêbado e tal, então essa palavra talvez não seja tão importante. Se eu falo mãe, tem pessoas até que se emocionam em ouvir essa palavra. Se eu falo Deus, acredito que Deus para a maioria seja realmente uma palavra muito significativa, como é para mim. Então, quando eu falo a palavra, ou quando eu ouço a palavra contrapiso, essa palavra para mim tem um significativo muito grande, porque esse serviço mudou minha vida, essa forma de trabalhar. Então, quando eu trabalho aqui, ó, pra mim, isso aqui é fácil já. Hoje se tornou fácil, mas tudo tem sua história. Um bom pedreiro sabe que ninguém aprende a trabalhar da noite pro dia. Se você realmente tem interesse nisso aqui, em ganhar dinheiro, mais ganhar dinheiro, fazendo contrapiso, trabalhar do método que a gente trabalha aqui, então acho que você não vai se importar de ouvir um áudio, aliás, um vídeo de 10 minutos. Porque se você não está disposto a ouvir um vídeo de 10 minutos, você não é capaz de fazer esse sacrifício de ouvir um vídeo de 10 minutos, com certeza você não vai ser capaz de fazer tudo que tem que ser feito para poder ganhar mais dinheiro. Esse trabalho aqui hoje para mim é fácil. Trabalho com isso aqui já brincando, mas levou um tempo para eu aprender. Por quê? Porque eu não peguei nada mastigadinho. Não teve ninguém para me ensinar assim, a forma como eu estou disposto a ensinar.
Tá vendo? Antes eu só fazia um contrapiso se a régua chegasse de uma talisca na outra. Eu não sabia correr a régua de um lado para o outro, como a gente faz aqui. Então quando eu falo que cada detalhe faz a diferença, é isso que eu quero dizer. Eu não corria a régua assim do jeito que eu tô correndo. Antes tinha que ter uma mestra aqui e uma mestra na ponta da régua aqui, senão eu não conseguia fazer nem a mestra. Então todos esses detalhes. E ele veio e falou comigo o seguinte: Roberto, a gente está precisando de formar mais, na verdade, mais 3 equipes. Então, se você está disposto, é o seguinte: você tem habilitação aqui da Europa e eu não tinha. Minha habilitação era só brasileira. Então, você vai precisar mudar sua habilitação. Você vai precisar mudar sua habilitação. Tá, e o que mais? Tá, você mudando sua habilitação, você vai arrumar mais 3 pessoas para trabalhar com você. E você vai ensinar esse pessoal. Você vai treinar a sua equipe. E pensei comigo na hora, rápido assim, como é que eu vou treinar uma equipe se eu estou em fase de aprendizado ainda. Mas eu aceitei na hora. 5 dias depois eu estava aqui no Brasil. 5 dias depois eu estava aqui no Brasil, atualizando a minha habilitação e levando ela para... Nesse caso eu estava trabalhando na Espanha, mas eu morava em Portugal. Então eu ia de 20 em 20 dias eu ia para Portugal. Então a minha moradia era em Portugal. Então eu precisava atualizar e passar minha habilitação como português. Eu já tinha documentação daquele lugar, tudo já, né? Eu já era um cidadão português. Fiz isso, 5 dias depois eu estava no Brasil. Corri, eu tô resumindo aqui porque a história, embora pareça ser rápida, contando, né? Mas na teoria não é. Na teoria não é. Então, ô Gabriel, deixa eu te perguntar aqui, como é você que tá fazendo isso aqui? Tem alguma coisa que tá... Tem um ralo aqui? Aqui, né? Eu vou fazer um furo aqui. Deixa eu ver. Depois corta, MC. Aí, como eu tava falando, eu precisava. Então eu corri pro Brasil, atualizei minha habilitação. E realmente ele cumpriu com a palavra dele. Ele permitiu que eu arrumasse as pessoas. Ele me deu um carro para eu poder transportar essas pessoas e me arrumava a obra. Então de lá pra cá foi comigo. Cara, foi impressionante. Como eu não ganhava mal não. Eu tava sentando a alvenaria, eu não ganhava mal. Eu já tinha saído de Portugal para poder trabalhar na Espanha, que eu aprendi a trabalhar em Portugal e fui para Espanha. Então eu trabalhava na alvenaria como produção. Eu tirava mais ou menos, em média na época, 80 a 100 euros por dia na produção. Quando eu comecei a trabalhar no contrapiso, isso deu um salto para 200 a 220 por dia. Cara, aquilo eu ria, dava risada à toa. E aí só fui aumentando a produção. Como que eu fui aumentando a produção? Porque eu sempre no trabalho, eu gostei de fazer adaptações. Eu estou sempre de olho para ver o que eu faço para aumentar a minha produção sem perder a qualidade. Então, ó, isso aqui é um detalhe que às vezes a pessoa vê e ó, só uma dica aqui, ó. Um pedreiro tradicional, o que ele faz? Ele faz a mestra assim, ó. Ó. Ele faz a mestra assim, ó. Então essa mestra aqui, quando ele vem sarrafiando, essa massa vai caindo por cima da mestra aqui, ó. É onde ele começa a se perder.
Então essa mestra aqui, só uma dica. Por isso que eu falo que cada detalhe faz a diferença, que é justamente por causa disso. Isso aqui é um detalhe da mestra. Se você puxa essa massa, a mestra está livre. Então agora você só vai colocar massa daqui para cá. A massa não pode chegar para lá, daqui para cá. Então você consegue controlar isso. Então esse daqui é um dos detalhes. Essa massa, o cara chega às vezes com a colher para tirar essa massa daqui, ó. Olha a diferença. Ó. Olha a diferença. Você com a colher, você ia ficar fazendo assim, ó. Ó. Você ia fazer assim, ó, com a colher. Então você viu a diferença? Esses detalhes aqui, talvez aqui você ganhou aqui, ó, 40, 50 segundos de tempo. Mas soma isso aqui o dia todo, você num apartamento. Cada mestre você ganhar 40, 50 segundos só em um detalhe. Então o trabalho, ele é feito de detalhes. Se você presta atenção nisso, você consegue dobrar, triplicar a sua produção. Mas é prestar atenção nos detalhes para ver o que você pode fazer de diferente para que você possa aumentar a sua produção sem perder a qualidade. Então tá vendo que eu estou conversando com vocês aqui? Eu não estou focado 100% no meu trabalho. Eu estou conversando com vocês, explicando, contando uma história. Estou fazendo o trabalho? Estou, mas eu estou fazendo no automático. Se eu tivesse focado no meu trabalho aqui, isso aqui eu já tinha acabado. Mas mesmo assim vocês podem ver que a diferença ainda como que rende o serviço. Vamos lá. Continuando. Bom. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou focar um pouco aqui e vou parar um pouco de falar. Então quem realmente estiver interessado em aprender, acompanhe aí. Tem uma régua maior aqui não? Ô, Messi, aí me quebra. Vamos lá. Isso é muito importante também. Eu falei que não ia falar, mas as dicas vão aparecendo. Ó. É importante você trabalhar com a régua. Ela não pode ficar exato. Se você pega uma régua que chega muito próxima aqui, você não consegue trabalhar. Na verdade você consegue, mas devagar. Então você precisa de um espaço para poder movimentar essa régua. Olha, aqui no caso aqui, ó, repara um detalhe importante aqui, ó. Eu vou falar porque senão você não consegue enxergar. Repara que eu não estou trazendo a régua reto. A régua está assim, ó. Por quê? Assim eu consigo movimentar ela com mais facilidade. É isso que eu falo, presta atenção nos detalhes. Olha, olha a diferença que eu estou trazendo a régua. Não estou trazendo ela reta. Ó. Então se você realmente está querendo aprender e ganhar dinheiro com isso, eu vou pegar na sua mão e vou caminhar junto contigo. Mas da mesma forma que eu estou me dedicando aqui, eu poderia estar fazendo muitas outras coisas, que a gente tem empresa, a gente tem 80 funcionários. Então eu resolvi a me dedicar a isso aqui, até porque meu objetivo é deixar um legado, compartilhando o que foi ótimo para mim. O que mudou minha vida. Então você também. Hoje um rapaz me contou o seguinte, é até engraçado, né? Que a gente estava falando sobre isso. Muitas vezes você quer algo. E eu vou contar exatamente a história que ele me contou. Você quer um tanque, quer uma barriga tanquinho, não quer? Quem é que não quer?
Por que você quer uma barriga tanquinho? Primeiro porque você vai ser um cara saudável. Você não vai morrer ao subir uma escada, você vai estar preparado. Você não vai perder o fôlego com qualquer coisa. Para você ter um tanquinho, sua alimentação já muda. Porque você precisa prestar atenção no que você come, que senão você não vai conseguir ter esse tanquinho. Mas aí é que tá. Se pergunta para qualquer pessoa se ela quer ter um tanquinho. Por vários motivos a pessoa quer. Talvez não só por estética, por saúde. Mas e quando você pergunta para essa pessoa se ela está disposta a pagar o preço? Que preço seria esse? Você fazer, no mínimo, 3 horas de academia por dia. Você tem que acordar, muitas vezes, 1 hora, 2 horas mais cedo do que você costuma acordar. Ou chegar do trabalho, em vez de sentar no sofá, comer aquele lanchão, descer para academia e levantar peso. Então aí já muda a história, né? Aí já poucas pessoas querem. Então querer o resultado, muita pessoa quer. Mas pagar o preço, às vezes nem sempre as pessoas estão dispostas. Por que eu digo isso? Porque isso aqui, você pode triplicar o seu ganho. Você pode ganhar autoridade no que você faz. O que significa ganhar autoridade? Se você tem um diferencial na sua função, que no caso aqui o nosso é contrapiso, você faz um trabalho para o seu cliente, quando ele for fazer de novo esse trabalho, no caso do contrapiso, ele vai se lembrar de você. Ele não vai procurar outra pessoa. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai encontrar tão fácil uma pessoa que faça esse trabalho igual você faz. Então é isso, você tem que se dedicar, se tornar um diferencial, ser referência naquilo que você faz, para que seu cliente lembre de você mais vezes. Mas isso, para isso você precisa pagar o preço. Eu aprendi isso aqui, eu tenho 19 anos na área. Trabalho com contrapiso. Hoje não só contrapiso, né? Hoje a gente tem equipes ramificadas em outros segmentos dentro da construção civil. Mas somos especialistas em contrapiso. Então, eu trabalho com isso aqui há 19 anos. Todo tipo de problema que pode acontecer no contrapiso, eu já passei por eles. E a gente arrumou uma forma de resolver. Então tem muitas coisas que você vai aprender só na prática. Muitas coisas. Digamos aí um engenheiro. Um engenheiro ele fica 4, 5 anos na escola, na faculdade, fazendo. Isso eu falo porque eu tenho muitos amigos engenheiros, eu sei como que funciona isso. Quando ele chega em campo, ele fala que ali é que ele está aprendendo. Quando é na prática, por quê? Porque no projeto é tudo perfeito. No projeto é tudo perfeito. Quando você chega em campo, aí começa a vir os obstáculos. Acontece a vir os imprevistos. Então, ele vai ter que aprender coisas ali que ele não aprendeu na faculdade. Então, como eu tenho 19 anos de mercado, 19 anos nesse segmento, eu já passei por tudo que você possa imaginar no contrapiso. Mas eu consigo te repassar isso aqui tudo mastigado. Porque eu sei passo a passo o que eu devo e o que eu não devo fazer hoje. A gente não temos a necessidade de passar por tudo que as pessoas passaram. Na verdade, as pessoas que passam e que compartilham, elas estão ajudando e muito, porque basta você seguir os passos dela. O sofrimento foi de quem? Dela.
Foi ela que passou por esse processo todo para poder adquirir o que adquiriu. Então a partir de hoje eu estou disposto. Olha como é que eu tô suado já. Desde 2014 sem pegar uma régua. Então a partir de hoje eu tô me comprometendo em ajudar você, compartilhando meu conhecimento, para que você torne um profissional de contrapiso de primeira, para que você se torne referência na sua região ou qualquer lugar que você esteja disposto aí. Mas para isso eu preciso que você se comprometa também, porque o que eu posso fazer é te ensinar e não fazer por você. Tem uma régua que dá para fazer aqui? Essa daqui dá? Então vamos lá. Vamos lá. Tem a desempenadeira aqui. Chega numa hora que eu gosto de fazer isso aqui. Ó, esse aqui também é um detalhe. Quanto mais você acerta a massa, deixa ela na altura ideal para você sarrafiar, facilita o seu trabalho. Aí muita questão é o seguinte, ele vê eu alisando aqui, ó. Ah, mas pra que alisar tanto se isso aí vai piso? Sim, mas quando que vai piso? Isso aqui vai piso só depois do período de cura, que no caso é 7 dias? Ou isso aqui vai piso daqui 1 ano? Daqui meses, daqui 1 ano? Ou às vezes nem vai piso, às vezes a própria construtora vai entregar para o cliente, e o cliente vai ser responsável por esse piso. Então como que o contrapiso vai chegar até o cliente? Ele tem que chegar intacto. Tem que chegar da forma que ele está sendo feito. E para isso você precisa entregar ele com qualidade. Para que não esfarele. Então, às vezes o que você está achando que não é necessário é o ponto crucial que te diferencia do seu concorrente. O seu concorrente está pensando em entregar um trabalho de qualidade para o cliente dele, independente se vai colocar o piso amanhã ou não. Então você já começa o seu diferencial por aí. Entrega para o seu cliente o que você está vendendo, porque na hora da venda você fala bonitinho para ele, não fala? Você fala tantas qualidades do seu serviço, então entrega essas qualidades para ele. É isso, pessoal. Como eu falei no vídeo lá, a forma que eu aprendi a trabalhar com isso, eu não criei nada, eu apenas adaptei para a minha forma de trabalhar. Coloquei isso como um padrão dentro da minha empresa, fui treinando uma pessoa com as outras, treinando uma pessoa com as outras, e deu resultado para todos. Então, se hoje você pergunta, mas por que eu devo aprender essa técnica? O que vai trazer de benefício para mim? O que vai trazer de benefício para você? Provavelmente é o que trouxe para mim, se você realmente estiver com desempenho, com interesse em trabalhar. Isso aqui eu não estou falando milagre, não. Eu estou falando aqui que vocês viram na prática aqui como funciona. Uma sacada daquela ali deve ter mais ou menos uns 13 a 14 metros quadrados. Então, vocês viram o tempo que eu fiz ali. Eu devo ter feito ali no máximo 10, 12 minutos.
Então, e aqui é um trabalho mais complicado. Todo mundo sabe que a sacada não é um trabalho com uma área aberta, nem uma sala que você vai fazer, que é tudo plano, é tudo com queda. Então, o que traria isso de benefício para você? O mesmo que trouxe para mim. Isso, na verdade, esse contrapiso, essa forma de trabalhar mudou minha vida. Mas quando você fala mudou sua vida, Alberto, você está querendo dizer o quê? Mudou minha vida financeira, hoje eu tenho o carro que eu quero andar. O carro que eu quiser comprar, eu consigo comprar, claro, não estou falando aqui de Ferrari, eu estou falando no sonho de um pedreiro. Eu não acho que nenhum pedreiro sonha com a Ferrari, porque é difícil ele poder ter condições para comprar aquilo. Mas hoje o meu carro mesmo é um Jeep Compass. Eu não sonhava antes de comprar um carro desse. Então é o carro que eu ando. A gente tem vários carros da empresa. Hoje eu tenho minha chácara, que eu nem sonhava em ter uma chácara, eu tenho minha chácara, e tudo isso foi essa técnica que me trouxe. Então, hoje eu consigo, eu sou referência, eu sei que eu sou referência no mercado pela forma que a gente atende nossos clientes. Hoje a gente trabalha com as maiores consultoras do país. Vou falar algumas em São Paulo, porque como eu estou falando com a região do Brasil todo aqui, então provavelmente quem trabalha em grandes consultoras já ouviu falar de Teixeira Duarte, já ouviu falar de Cirela, já ouviu falar de Exto, já ouviu falar de Toledo Ferrari. Na Baixada Santista, vou falar algumas consultoras que a gente presta serviço para aqui, que hoje aqui a gente está na Baixada Santista. Construtoras de 40 anos de existência no mercado, JM, JR, Chavel, Planiforma, Grupo Mendes, Solemar. Então são algumas consultoras aqui referência no mercado que avaliou o nosso trabalho e aprovou. Então a gente não presta serviço uma vez com essas construtoras, a gente está sempre prestando serviço para eles. Quando eu falo de você virar autoridade no serviço, é justamente isso. Você faz o trabalho com o cliente e quando ele for fazer a próxima obra, ele vai lembrar de você. Ele sabe que quando se fala Roberto, ou quando fala contrapiso, não pode chamar o Roberto lá, que é a equipe do Roberto. Quando eu falo eu, é minha equipe, né? Hoje eu virei referência, mas baseado no que eu treinei minha equipe. Todos os funcionários, todos os colaboradores que a gente tem, profissionais, pedreiros, como os ajudantes, porque eu estou falando aqui do pedreiro, mas também, quando eu falo de detalhes de trabalho, é todo o segmento, até o trabalho do ajudante é padronizado, ele tem que trabalhar de uma forma adequada, porque senão o trabalho do pedreiro também não anda. Então o padrão é todos, desde o ajudante ao profissional pedreiro. Então, quando eu falo justamente isso, ser autoridade no serviço, é isso, é você fazer o trabalho com o cliente e o cliente sempre lembrar de você como referência. Então, ele já não pensa mais só em preço. Ah, mas quanto o Roberto está cobrando? Não é só quanto o Roberto está cobrando, mas o que o Roberto vai agregar na minha obra aqui? O Roberto vai fazer o mesmo trabalho que o José faz, que o João faz? Não, o Roberto tem um diferencial assim. Então chama o Roberto, você vai pagar um pouquinho mais aí, mas você vai se livrar desse custo, por quê? Porque ele vai conseguir acelerar na sua obra. Então eu acelerando minha obra, eu consigo trabalhar com menos pessoas, eu consigo acelerar o pessoal do gesso, normalmente que vai na frente, eu consigo acelerar esse pessoal do gesso, eu consigo acelerar o pessoal do piso que vem atrás, como no caso do azulejo, o piso. Então, esse é o diferencial que a gente leva para o construtor. Quando você aprende a resolver problemas, que é o que a gente faz, o construtor ele tem os problemas dele dentro do trabalho de contrapiso. Então a gente chega com solução para aquele problema ali. Então você se torna referência. Você não é apenas mais um que faz contrapiso. Então se você está disposto a aprender essa técnica aqui, eu estou me colocando à disposição, eu vou tirar um tempo do meu trabalho para poder compartilhar com você, porque esse sempre foi o meu intuito, de deixar um legado, de compartilhar com as pessoas o que eu aprendi. Se foi bom para mim, pode ser bom para você também, aí basta você querer. Então se faz sentido para você, começa a acompanhar nossos vídeos aí, embora eu estou falando com você aqui, eu estou até me esforçando para poder falar assim. Se você for ver no canal lá, de um mês para cá, que eu comecei a gravar mais vídeo. Não sou de falar muito, mas se o meu objetivo para alcançar as pessoas, eu preciso passar por essa etapa, então não tem problema nenhum em conversar na frente no celular, porque é apenas um celular que está aqui. Então ele não vai me amedrontar. Estou falando com ele aqui, mas eu sei que através dessa conversa aqui eu posso alcançar e melhorar a vida de muitas famílias através disso. Então, se você está disposto, eu também estou disposto a te ajudar. Garra na minha mão aqui que a gente vai junto nessa.